Já estamos energizados aqui no podcast Microfone Imperativo. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Alzi Alves, serei o seu host nesse bate-papo de hoje, conversando com o escritor do livro John Byrne, um gênio indomável. O cara simplesmente, ele é um servidor público, colecionador de quadrinhos, formado em marketing e um apaixonado por histórias em quadrinhos. Um dos seus maiores ídolos, se não for o maior ídolo, ele vai poder contar para nós, é o John Byrne. Marcou uma geração, e eu digo mais, ele marcou uma geração e ele era o Jim Lee da época. Tudo que ele fazia ficava incrível, todo mundo queria colecionar. O artista passou por vários títulos extremamente importantes e relevantes que vamos falar sobre eles. Mas antes de você ver o meu convidado, eu quero falar para você o seguinte. Já se inscreveu no canal? Ainda não? Já se inscreve no canal, já dá aquele like, se torne membro do canal do Microfone Imperativo. O momento é agora de se tornar membro, vai ter conteúdos exclusivos. Além disso, seja muito bem-vindo você que está no Spotify, mas venha também para o canal do YouTube. Venha assistir, venha se inscrever, venha ver o meu convidado. Vai ter imagens aqui que a gente vai passar sobre essa lenda dos quadrinhos. E deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Sim, os nossos patrocinadores, Chianca. Rascunho Estúdio e Anne Mendes, estúdio de dança. Então, se você quer fazer aula de desenho, você já sabe. Venha para o curso de desenho Rascunho Estúdio, fica aqui em João Pessoa, na Paraíba. E você que quer aprender dança, já escaneia o QR Code, está aí para você escanear também do estúdio de dança Anne Mendes, que fica também aqui em João Pessoa. Então, sem mais delongas, eu tenho que apresentar o meu convidado. Quero ver se eu pronuncio o nome dele corretamente. Rodrigo Talayer. Eu acho que eu pronunciei errado. Rodrigo Talaê. Talayer, tá vendo? Eu sabia, cara. Me desculpe aí pelo erro aí, mas você já me corrigiu perfeitamente. Eu quero logo lhe agradecer pelo seu tempo de você estar aqui no podcast Microfone Imperativo. A sua obra nesse livro é o que faz sentido para mim ver pessoas como você, da minha geração, trazendo para todo esse novo público a essência do que era dos anos 90, dos anos 80, dos anos 50, os quadrinistas de grande relevância. E por você ser um pesquisador, entusiasta do meio, cara, você não poderia estar de fora. Tá aqui do lado, tá a sua obra lá, a gente já colocou, o Chianca já colocou aqui de lado, o livro que você escreveu, para que todo mundo possa ver. Aí, Chianca. E, cara, para quem tá chegando agora, que quer saber quem é o Rodrigo, por favor, se apresente antes da gente começar a se deleitar nesse conteúdo maravilhoso que você desenvolveu. Alzir, primeiramente, obrigado pelo convite, tá? Obrigado pela oportunidade da gente bater esse papo aí sobre John Byrne. Então, a gente vai falar hoje muito sobre quadrinhos, sobre o livro, né? Então, de antemão, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Eu tô com 47 anos, vou fazer 48 aí mês que vem, mas sou colecionador de quadrinhos desde os 12 anos, né? Quer dizer, na verdade, leitor, e aí depois comecei a, comecei a colecionar por causa do John Byrne, né? Então, Foi mesmo, cara. assim, eu já lia quadrinhos ali com aquela coisa mais de criança, Turma da Mônica, um pouquinho da Disney, né? Eu era mais do time da Turma da Mônica. E de vez em quando pingava alguma coisa da Marvel. E acredito até que era meu avô que comprava e acho que lia e passava para mim. Ou não sei se ele lia, mas eu sei que de vez em quando pingava alguma coisa da Marvel. E aí, cara, quando eu vi. E um detalhe interessante: na época, eu ali com meus 10, 11 anos de idade, eu estudei no Colégio Pedro II aqui no Rio de Janeiro. E tinha um amigo meu de turma, que o irmão dele era um pouco mais velho que a gente, se eu não estou enganado, uns 2 anos mais velho. E esse sim era um fanático, um colecionador. O cara tinha pilhas e pilhas de formatinho. E de vez em Cara, quando ele mostrava pra gente é, os desenhos assim que ele achava mais legais, assim, ele mostrava pra gente, até que o cara me mostra o desenho da saga da Fênix, daquela splash page que estão os X-Men lá no Império Shi'ar. E ali, cara, ali eu pirei, né? Quando eu vi aquele desenho ali, aqueles traços limpos ali,
e aqueles personagens que eu não conhecia, né? Então ali eu já surtei. Ali eu já comecei a me interessar pela arte do John Byrne, né? Aí comecei a ler algumas coisas ali da Marvel, tal. No início eu não lia nada da DC. E aí eu começava a rodar os sebos aqui no Rio de Janeiro, ali no centro da cidade, na área que eu estudava, no centro da cidade, na área que eu morava. Na época tinha muito sebo, hoje em dia a gente não encontra mais, pelo menos aqui no Rio é mais difícil. Mas naquela época tinha muito É sebo, então verdade. eu ficava Aqui catando os também. formatinhos É, também, né? aqui Tá também. Ah, tá meio em cara, extinção. Infelizmente tá meio em extinção. eu era barata de sebo, pô. Eu ia pra todo canto, eu tava lá procurando. Pô, eu também, cara. Eu chegava a sair com a palma da mão cheia de poeira, de tanto que eu ficava É, fuçando é as isso mesmo. caixas É, de saia formatinho. preta, mano. E aí, cara, eu ficava ali peneirando. Eu pegava os formatinhos, na época a gente não tinha internet, então a informação era mais difícil, né, cara? Então eu ficava catando os formatinhos, folheando. Quando tinha, quando tinha alguma história com a arte do John Byrne, aí aquela ali eu já separava para levar. Assim foi indo, né, cara? E assim eu fui me tornando fã do John Byrne, que aí depois eu comecei a seguir na ordem, comecei a comprar os formatinhos que estavam na banca, né? Que Aham. na época que estava saindo do John Byrne, que eu me lembro bem, era o Quarteto Fantástico, Isso. saía nas revistas do Homem-Aranha, na época que eu comecei a ler, e de vez em quando saía alguma coisa também que eles colocavam, mas que era lá do Marvel Team Up, que ele já tinha feito nos anos 70, É, os caras né? jogaram também umas capas dele aleatórias em outras É, porque revistas. a cronologia aqui no Brasil sempre foi toda bagunçada, né? Então, às vezes a gente estava lendo ali coisas do quarteto dos anos 80 e tinha coisas do Homem-Aranha dos anos 70. Isso. Mas começou assim, né, cara? E aí depois a gente E foi tu avançando aí. falou uma coisa que eu tenho essa mania, né? Não é nem eu tinha, né? Eu tenho essa mania. Quando eu gosto de um artista, eu vou, às vezes, até hoje. Aqui ainda tem um sebo aqui em João Pessoa que eu vou. E aí, quando eu passo lá, eu vou procurar o artista que eu gosto. Não é o título do personagem. É incrível isso. Tenho meus personagens preferidos, claro, todo mundo tem. Mas é de lei. Quando eu vou passando, esse aqui quem fez foi fulano. Ah, então eu tenho que levar, porque essa eu não tenho. Então, assim, é meio que instintivo, você se apega muito ao cara. E isso pode ser um desenhista, um escritor, porque tem vários alunos meus que eles não desenham, e eles têm essa coisa do escritor. Ah, cara, eu vou comprar uma coisa do Neil Gaiman. Se não for Alan Moore, se não for Chris Claremont, tal, não sei o quê. Então, a gente vê o quanto a gente se apega literalmente, às vezes, a uma figura da Sim, obra. Às vezes nem é a obra toda, é uma figura da obra, né? E tu fez agora eu voltar no tempo, porque era desse, eu saia com a mão preta, cara. cara, mas eu sou bem desse jeito mesmo. Era assim com o John Byrne e assim, mais para citar um autor assim mais recente, que eu sei que do- é, não é um dos mais preferidos, mas é um que eu gosto muito e que sempre que eu vejo alguma coisa dele eu compro, é o Mark Millar. Ah, Mark Millar. Mark Millar Né? é muito Então, o Mark bom. Millar, a maioria dos trabalhos dele aí que pinta, às vezes eu nem vejo a arte, já compro, entendeu? Às vezes a arte nem é tão boa, mas eu curto muito as histórias dele. Eu sei que tem muita gente que ele meio que divide opiniões, né? Mas eu É gosto da verdade. maioria das obras do Mark Millar, eu curto muito. Mas Tu, tu... com o John Byrne já foi assim de cara, porque o que mais me pegou no John Byrne, de início, foi a arte. Né? Ah, tu ia Porque, logo para mim, ele era na um saga da diferente. Fênix, pô. Cara, então assim, era muito, para mim ele estava muito acima do que eu via assim de quadrinhos de super-herói, né? Então, o que me pegou primeiro foi a arte. E Tu, depois che... foram as histórias, né, tu, cara? Que chegou aí você, tu chegou a desenhar, tentar desenhar alguma coisa? Tu tem algum cara, prazer desenhava um desse? pouquinho assim, mas ali coisa de criança, né? Depois eu não levei isso pra frente, não. Ah, não sei como, pô. Sabe, um dos hooks que eu mais adoro, tem vários hooks que eu gosto, mas um dos hooks, pra mim, que tá praticamente no top one, é o de John Byrne. É Sim. um Hulk pesado, é um Hulk que tá com uma carga emocional muito grande. O E ele traço é muito. parece que ele tem uma deformação facial, né, cara? É. Ele é um Hulk. Cara, e outra coisa, quando você pega as páginas, você vê as pinceladas perfeito, não tem aquela poluição visual.
é uma coisa mais. Você meio que. A sua visão, ela consegue se deleitar em toda a arte dele sem você ter tanta coisa ali atrapalhando. E o John Não, Byrne parece que nos anos 80 ele tinha um traço limpo, né, cara? Você olha as artes dele, é. principalmente dos anos 70, é aquele traço limpo, né? O Superman dele também é a mesma pegada, é uma coisa muito clean ali. Sim. Você olha o Superman dele, você vê o que precisa ver. Não tem muita. Depois, nos anos 90, ali meados dos anos 90, ele começou a ficar mais rabiscado e Isso. depois ele mudou, E eu sinto ele na Mulher mudou ali o Maravilha, traço quando ele dele. volta pra Mulher Maravilha, ele já vem com uma proposta diferente. E, Mas apesar de eu gostar muito, depois que eu acho que ele começou a. Ele mudou também o traço, aí ele começou a eu ficar mais. senti um pouco de impacto, não vou mentir, não. Eu senti um Sim, com pouquinho. certeza, muito diferente. Muito. Mudou bastante. Mas vamos falar um pouquinho dessa coisa maravilhosa que eu tô vendo aí atrás no teu estúdio. Uma coleção, tu tem noção de quantos quadrinhos tu tem? Cara, agora eu não tenho noção, porque assim, eu fiz uma pequena biblioteca aqui, né? Mas o que acontece? Eu comecei a colecionar quadrinhos ali na casa dos 12 anos, né? Então, cara, tudo que era formatinho ali, eu ia comprando e tal, e aí fui evoluindo para outras coisas. Só que naquela época, eu tenho um irmão mais novo, naquela época a gente morava com os nossos pais ainda, e, e aí a gente teve que se mudar, cara, e a gente se mudou para um apartamento que eram 2 quartos só. Então, assim, eu dividia o quarto com meu irmão, era um quarto bem pequeno. E aí, cara, vou chutar aí que eu tinha ali por volta dos meus, sei lá, 18 anos. E aí, cara, veio um momento ali meio triste, porque eu tinha que dividir o quarto com ele. Na verdade, a gente já dividia, mas a gente morava numa casa e tinha mais espaço, enfim. E quando a gente foi morar nesse apartamento, cara, minha mãe me deu um ultimato. Ela falou assim: olha, você pega tudo isso aí e Eita. pode dar destino, pode jogar fora, porque não tinha Putz. espaço. Não, realmente não tinha espaço. A gente mora num apartamento bem pequeno. E, cara, ali foi um momento de tristeza, cara, porque ali eu tinha por volta ali de, sei lá, 600, 700 formatinhos. E aí, cara, eu lembro que eu peguei tudo assim, eu peguei uma caixa de papelão. E, cara, ali eu salvei as coisas que eu curtia mais. Peguei aquele Super Almanac Marvel número 1, peguei coisas do John Byrne, do Quarteto Cara, mas com pesar no coração, né, cara? Então eu botei esses formatinhos ali no que coube nessa caixa de papelão e o resto eu tive que me desfazer. E, cara, vou te ser sincero, me desfiz com tristeza. Óbvio, tinha muita porcaria ali no Não, meio? Tinha, mas eu me desfiz assim com uma tristeza absurda. E ali, cara, eu fiquei muitos anos sem comprar quadrinhos. Inclusive, ali eu falei, cara, não compro mais quadrinhos, entendeu? Porque eu fiquei muito tempo sem ler e tal, aquilo ali me deixou muito mal. E aí, com a Panini, se eu não estou enganado, a Panini assumiu o editorial de Marvel e DC no início dos anos 2000, né? Talvez ali 2002, uma coisa uhum. assim. Eu acho que é Imagina que mais a ou menos Panini isso está mesmo, é. imagina que a Panini está uns 22 anos aí com o editorial de Marvel e DC. E a Panini começou a republicar os clássicos. Isso. E aí, ali eu comecei a comprar, porque aí na época, uma das primeiras coisas que a Panini publicou, que inclusive publicou pela metade, foram os maiores clássicos do Quarteto Fantástico de John Byrne, que eles começaram desde lá do Quarteto Fantástico 232, né? Que foi a Aham. primeira edição É isso que o mesmo. John Byrne desenhou, já fazendo roteiro e desenhando, né? Então, ali eu voltei a comprar, entendeu? Mas não acompanhava, aliás, depois eu não acompanhei, eu não vou te dizer que eu não acompanhei nada, mas eu não acompanhei mais praticamente nada mensal. Era só pontualmente aí. E aí, hoje em dia, cara, assim, praticamente eu consegui tudo que eu já tinha naquela época, encadernado, tal, dos clássicos, né? E hoje em dia eu só compro, cara, tem que ser um negócio assim muito absurdo para eu comprar, ou alguma minissérie, alguma coisa que me chame muita atenção. Hoje em dia eu não compro mais, até porque eu não tenho mais espaço para colocar nada aqui. Mas é quase impossível, pô, o cara se esquivar. Você, É, você pode é até dizer assim, complicado. não compro, mas esses absurdos aparecem. Porque assim, se eu começar a comprar muita coisa, eu sei que eu vou ter que me desfazer de outras. Então, eu É procuro nem complicado. ver o que está saindo e tal. Óbvio, o que está saindo do John Byrne, por exemplo, agora está saindo a saga da Mulher Maravilha, né?
Aham. Eu já tenho os encadernados que saíram, os gringos, mas eu tô comprando esse da Panini também, entendeu? Então, assim, eu sei que já vai sair o Ônibus do Namor, então eu já vou ter que comprar. Tu viu que eles fizeram ai, caramba, acho que foi a Panini agora, deu um branco agora. O Superman todo do Burner, né? Que saiu. Sim, foi a Panini, a saga do Superman, né? Cara, Isso. maravilhoso, cara. Se eu não estou enganado, em 16 volumes, eu acho. Maravilhoso. Eu, quando vi, já estava andando. Porque, Uhum, assim, é aquela coisa, né? A loucura da vida, você trabalhando, você. E as bancas sumiram. uhum. Então, hoje, para você ir numa banca, você vai, tipo, no shopping, uma banca dentro de uma livraria, né? Sim, Basicamente verdade. é isso. E aí, se você não tiver antenado na internet, você não sabe o que está saindo mais. E eu não sou aquele cara de estar o tempo todo consultando, às vezes, um site específico, como Panini e outros, para ver o que está saindo. Às vezes precisa de um podcast, uma pessoa como você fazendo alguma coisa muito extraordinária que te chama a atenção e você, cara, o que é isso que esse cara está fazendo? Aí você, quando procura e busca pelo nome, aí aparece, começa a aparecer as sugestões de outras coisas. Sim, Que é super natural na internet. claro. Aí aparecem os títulos que estão saindo pela Panini, por outras editoras, outros assuntos ligados ao tema que eu procurei. Aí eu vi quanto de coisa boa começou a ser republicada recentemente. Tem um artista que eu gosto muito dele, que ele fez vários trabalhos em Superman. Eu não sei se tu lembra dele, é o Jerry Waldron. Eu acho que é assim que Sim. pronuncia o nome dele. Inclusive, Ele, inclusive ele foi arte finalista do John Byrne, já no finalzinho ali da fase do Quarteto Fantástico. Ele Uhum, foi um artista que o John Byrne admirava muito. E o John Byrne, quando assumiu o Quarteto Fantástico, o John Byrne fazia tudo, né? Roteiro, o isso. desenho e a arte final. E aí, já mais para o final, o Jerry Ordway ficou aí com essa função aí de ser arte finalista do John Byrne no Quarteto Fantástico. Então você Isso. pega as últimas edições, você vê que o traço já dá uma alterada justamente por conta da arte final. Porque o arte finalista ele influencia muito também no Muito. trabalho final, né? Sabe esse tipo de comentário que tu falou? Eu tiro quando eu vejo alguns quadrinhos do Conan. Exemplo, quando o John Buscema ele é finalizado por uma Uhum. outra pessoa, você vê que o traço ele fica mais aberto, mais às vezes não fica tão fechadinho e tal. Quando ele era finalizado pelo Alfredo Alcala, todo o traço fica muito bem acabado, mais definido. Você vê a preocupação com algumas profundidades. Tem A outros. gente, nós que somos leitores, a gente sente essa diferença no É, trabalho, né, é cara? incrível. É. Outro cara também que eu gosto muito do trabalho dele é aquele Mark Teixeira. Mas quando ele vai finalizar alguém, que ele é desenhista, mas também ele finaliza o próprio trabalho, quando ele sai de Motoqueiro Fantasma, entra outro artista que ele vai finalizar. E você só vê Marco Teixeira. Porque fica bem característico, né, os traços dele, né? É. Então, eu gosto bastante do John Byrne fazendo a arte final dele próprio, ou o Terry Austin, que foi o cara que eu fiquei Puta. acostumado, que era o cara dos É, X-Men, né, cara? isso. Então, são os dois ali que eu curtia mais quando eu vi a arte do John Byrne. Por exemplo, tem um que muita gente adora, que eu já não gosto tanto quando finalizo o John Byrne, que é o Tom Palmer. Eu, Pronto, o Tom Palmer é um desses caras que tem a arte final muito, muito solta. Ele parece que ele faz com muita agilidade para deixar, sei lá, mais solto, mais orgânico. parece que perde um pouco ali a característica Do do John Byrne, desenhista. né? Por exemplo, ele arte finalizou o John Byrne no Hidden Years, eu nunca lembro o nome em português, cara. Me deu um branco aqui, daqui a pouco eu vou lembrar. Mas ele finalizou o John Byrne, por exemplo, também naquela one shot do Surfista Prateado, que foi o roteiro do Stan Lee. Uhum. E ali você vê muito, parece que você está vendo mais o Tom Palmer do que o John É, Byrne. isso. Ele fez o Perfeito. Stigma também, cara. Eu olho, cara, às vezes tem quadros ali que eu olho que parece que não tem nem a mão do John Byrne ali. Pronto, Ele é tá mais justamente isso. Quando o arte finalista, a força dele é tão grande que ele cobre o artista, sabe assim? Agora, eu não estou dizendo que o Tom Palmer é ruim, não. Estou dizendo Não, a que gente tá falando das é, diferenças, claro. tô dizendo que na minha visão quando ele vai fazer a arte final do Byrne, eu acho que perde um pouco daquela característica ali Mas dos a gente traços. sabe que alguns artistas, eles se incomodam com essas modificações.
Porque ele, quando. Eu tiro isso porque eu conheço vários quadrinistas e a gente sente. Quando um colorista fecha muito, faz sumir algumas coisas que o cara demorou lá para fazer, e aí a cor sumiu. Ou um arte finalista que às vezes fez de uma maneira que não valorizou tanto, ficou um pouco estranho. Então, assim, é super natural. Talvez até eles, por ver essas modificações, pode ter alguns que podem até gostar, porque vê o traço de outra maneira, mas também eles podem de repente dizer assim, puxa, mudou demais, fugiu muito Sim. da proposta do meu estilo, né? Mas é uma característica, porque tem muitos finalistas que são artistas desenhistas. Cara, vou contar uma curiosidade aqui que está no livro, inclusive, que a gente está falando questão de arte final. O John Byrne, ele não queria o Terry Austin quando ele foi para os X-Men, Uhum. e ele ainda hoje ele ainda fala que assim ficou legal tal, mas que o trabalho do Terry Austin não era nada daquilo que ele imaginava, entendeu? Então assim não parece ser pessoal, mas Mas tem não, aquele sentimento, tipo, pô, a minha poderia ter visão sido. ele não curte. Mas é isso, pô. Trabalhar em equipe é isso. Eu vou até dizer assim, até trabalho de colégio a gente tinha problema, imagina uma obra artística, né? Exato. Que vai atender, sei lá, na época vendia milhões de cópias, centenas de cópias, e aí você com aquela expectativa. E toda vez que eu penso no John Byrne, a sensação que eu tenho é que ele é o Jim Lee da época dele. Por quê? Porque quando o Jim Lee surge, tudo quer virar Jim Lee, a indústria quer virar Jim Lee, as coisas, aí vem o McFarlane, entra outro cara. Então, ele entrou numa fase, apesar dele não ter sido copiado, pelo menos eu não lembro de ninguém, você pode me corrigir isso. Também não lembro, cara. Ele não Assim, foi. e para ser sincero, quadrinhos para mim, como eu te falei, né? Foi ali até o finalzinho dos anos 90, né? Meados dos anos 90, porque ali foi quando eu perdi ali a minha coleção. Então depois eu abandonei. Então meio que veio depois ali para frente, Já tava eu mais cego, né? Não tava tão. não tenho tanta referência assim para te falar, entendeu? É. Mas eu concordo com o que você falou, cara. Para mim, óbvio, né? Tem outros artistas ali contemporâneos ali do John Byrne, mas para mim ele sempre foi o mais completo em termos de arte. Foi Uhum. o que me chamou mais atenção. Depois, óbvio, teve o McFarlane e tal, mas depois do John Byrne, para mim, veio o Jim Lee também, que é um cara Porque que ele se chegou destacou chegando, né, muito, pô? chamava muita atenção, e eu não via, pelo menos, assim como eu não vejo. Eu sei que tem alguns artistas que eles, não sei se emulam a arte do John Byrne, mas chegam mais próximos, assim, fica um pouquinho mais assim. Mas eu não vejo outro artista que tenha traços assim que lembrem o Jim Lee. Uhum. Eu posso estar errado da minha observação, mas na época do Hulk, teve um desenhista chamado Dali Keown, e eu tenho uma dúvida sobre a influência Ah, dele. sim. Para mim, ele tinha duas influências fortes, eu acho. Quem tiver no chat, quiser colocar aí se eu tô certo ou se eu tô errado, bacana, me ajude aí, você que acompanha essa geração. Mas na minha cabeça, a influência dele vinha do John Byrne e um Sim, sim, pouco do Alan Davis no trabalho dele. sim. Eu Que, posso estar aliás, errado, o mas John o Byrne Byrne era era. muito vivo lá. Não, e o John Byrne é fã do Alan Davis, né? Isso, Diga-se de passagem. Não, você tem inteira razão. Realmente ele tem uma influência, sim, dos traços do John Byrne, sim. apesar dele não ter feito um Hulk parecido, né? Ficou É. totalmente diferente, era um Agora, halterofilista, eu já tá? não acompanhei, eu já vi as artes já, mas eu não acompanhei. Então, mas pelo que eu vi, realmente você tem razão. Tem essa influência, sim. É uma influência forte. Eu não sei se o Todd McFarlane, ele pegou algumas coisas da essência do John Byrne. Porque às vezes eu olhava uma musculatura, uma anatomia ali, e eu achava que ele estava tendo alguma essência daquela construção. Mas pode ser errôneo da minha parte, porque os rostos que o Todd fazia era mais parecia mais caricatura. Caricatura de algumas pessoas, né? O traço, o estilo. Depois, se tu tiver a oportunidade de observar, depois a gente tá em off e tu me fala o que tu achou. Agora, os trabalhos iniciais dele, né? Os trabalhos mais atuais.
Porque a gente sabe que o traço de antigamente que chamava muita atenção tinha o traço de vários artistas, né? Tinha o Neil Adams, tinha o Jim Amparo, tinha. Você sabe uma coisa que me chamava muita atenção na arte do John Burney, que eu acho que era muito prejudicada pela forma como era publicada aqui, porque aqui a gente tinha as publicações em formatinho, que eu acho até que por uma questão de nostalgia a gente adorava aquilo, né? Ou Isso. não, não sei. Mas, cara, você pega as edições de hoje em dia, em formato americano, tal, né? No original, com a qualidade do papel boa. E você vê que se perdia muito da arte ali, cara, nos formatinhos. Muita coisa se perdia. E sabe o que, que me chama muita atenção se você começar a pegar as artes do John Byrne para reparar? São as expressões, cara, as expressões, ó. Olha essa expressão aqui da. Aham. Então, as expressões que ele fazia, cara, ó. Isso. Isso aí Aqui, é ó. aquele cara do Clube do Inferno, né? De X-Men que ele fez. Olha aqui, ó, as expressões que Olha o o Hulk cara dele. fazia, ó. Chega, se tu puder, bota aí umas imagens do John Burney, até pra turma que tá acompanhando poder ver o trabalho desse grande artista. E aí me fala um pouco, Rodrigo. Você, como leitor, colecionador, qual foi o momento que te deu um start de, pô, vou escrever um livro sobre o John? Cara, na verdade, o que me motivou a começar a fazer essa pesquisa foi porque, se a gente reparar, a gente não tem nenhuma biografia do John Burney, né? A gente não tinha nada, nem gringo, a gente não tinha nada. A gente tem sim, são livros, artbooks, né? A gente tem livros com entrevistas dele e tal, Uhum. tem aqueles compilados, tem aquele livro fininho, The Art of John Burney e tal, mas não tem, ele mesmo não escreveu uma biografia dele, não tinha nada gringo e tal. E aí, cara, eu falei, cara, e aí eu num bate-papo com o Alexandre Morgado, que foi o responsável pelo livro da Marvel aqui no Brasil, ele começou a me contar o processo de produção do livro dele, cara, e aí eu falei assim, pô, cara, tá aí. Eu vou começar a pesquisar sobre o John Burney, né? Uhum. E vou reunir o máximo de informações aí acerca do trabalho dele, até porque foi uma dificuldade que eu tive lá no início, lá quando, nos meus 12, 13 anos, de saber o que tinha do John Byrne. Para você ter uma ideia, hoje, em pleno 2024, tem muita gente que não sabe de certos trabalhos do John Byrne, não sabe que o John Byrne produziu certos trabalhos, não sabe que É. ele, né? Eu mesmo, quando eu comecei a descobrir pela internet, eu fiquei maluco. Eu disse, cara, isso É porque nunca vai chegar no tinha muita Brasil. coisa que nem eu sabia. Aliás, eu vi uma capa essa semana, de uma capa que ele fez, que eu já nem lembro mais para qual foi o personagem, que eu nunca tinha visto, e era do John Byrne. Era uma capa só, né? Mas eu nunca tinha visto. Então, assim, a gente vai. É muito material, é muita coisa. Então, partiu daí, cara, dessa ideia, assim, de começar a compilar essas informações, né? Uhum. E e aí, com essa proposta de fazer o livro, cara. Só que o negócio foi tomando uma proporção tão grande, numa velocidade muito grande também, que eu acabei fechando antes do que eu imaginava, porque eu tive esse papo com ele, um ano depois o livro estava pronto. Entendeu? Caramba, Agora, uma sério? pena. Agora foi uma pena que o que eu não consegui foi, eu queria ter a oportunidade de poder falar com ele, ter uma entrevista, mas ele é uma pessoa muito complicada, né? Então não quis dar entrevista, não quis fazer uma sketch para o livro, entendeu? Eu me dispus a pagar e tal, através do Chris Ryle, que na época era o agente das obras dele. Acredito que hoje eles não estão mais trabalhando juntos, mas na época Chris Ryle foi o cara que me ajudou muito também, que me deu muita informação, principalmente dos 16 anos que eles trabalharam juntos pela IDW. Então o Chris Ryle acabou me passando muito material também, muita Como é que tu informação. entrou em contato com ele, assim, pra falar da obra, do livro que estava Cara, sendo escrito? foi assim, cara, mandei um e-mail pro cara, entendeu? Aí expliquei para ele, perguntei se ele poderia falar comigo, que eu estava
escrevendo sobre o John Byrne e tal. Ele começou me respondendo algumas coisas pelo e-mail mesmo, e eu falei, cara, tem como a gente falar por vídeo e tal, gravar? E aí ele falou, quanto tempo? Aí eu falei assim, uns 15 minutos, 20 minutos. E aí ele falou assim, tá bom. E aí a gente até demorou para conseguir Quando- alinhar com a agenda dele, ele tinha viagem marcada e tal, a gente acho que marcou quase um mês para frente. E aí, cara, no dia o cara ficou 40 minutos comigo e depois ainda me respondeu algumas coisas, escreveu, Que inclusive, massa, velho. ele escreveu um depoimento para o livro, entendeu? Foi um cara que foi bem bacana comigo. Mas hoje em dia acho que eles estão de relações cortadas, acredito eu. Cara, meu amigo, que massa, velho, esse relato. Porque assim, quando você para pra imaginar, e olhando pro garoto de antigamente, e olhando pra você agora, tu teve mais próximo do teu ídolo do que às vezes qualquer outra pessoa fazendo uma coisa em pró do ídolo, né? Apesar dele ter sido esse cara muito complicado que não quis participar, mas o que foi que tu sentiu mais da parte do John? Tipo, ele, sei lá, Então, cara, ele foi muito frio, ele foi. eu posso estar falando uma grande besteira, Talzi, mas primeiro, ele é inglês, Uhum, foi para o Canadá, né? Então, e depois naturalizou americano, mora nos Estados Unidos hoje. Mas o que eu sinto é o seguinte, cara, e até por relatos assim de pessoas, de fãs brasileiros que já foram às convenções lá nos Estados Unidos em que ele participou. Posso estar falando uma grande besteira aqui, mas eu acho que ele não é um cara que curte muito latino-americano, hum, partindo desse princípio. entendi. Por isso que eu falo, cara, é preciso a gente separar o artista Da obra. da pessoa, né? A obra da pessoa. É. Ele, como artista, as obras do John Byrne, acho geniais. Agora, ele, como pessoa, é complicado, porque algumas atitudes eu já não sou de acordo, entendeu? Entendi, Vou te entendi. dar só um exemplo. O cara sabia que estava sendo feita uma obra sobre ele. Tu informou ele ou foi Ele, através. ele soube através do Chris Ryle, ele soube. Sim, certo. E tanto ele soube que eu escrevi um e-mail e eu pedi que o Chris Ryle encaminhasse esse e-mail para ele. E eu sei que ele viu porque ele postou no fórum dele. Eu acompanho o Burn Robotics. Inclusive, hoje, eu consigo fazer postagens lá. Se você entrar no Burn Robotics, tem postagens minhas lá. Inclusive, da minha tatuagem, tem postagem minha lá. Eu consigo postar lá. Ah, legal. Mesmo sendo sul-americano, eu consigo postar lá. Né? Mas, então, assim, ele sabia da obra. Eu entendo que ele já está com 73 anos, ele teve vários problemas aí com vários editores, com as editoras em si, com fãs perturbando, enchendo o saco do cara nas convenções. Mas eu acho que ele poderia, até por uma cordialidade, pô, beleza, o cara quer um sketch, podia fazer um negocinho ali que ele ia levar 2 minutos para fazer, ia me cobrar de repente US$ 1.000, Uhum, entendeu? Ou só um autógrafo, ou só uma dedicatória, só para eu colocar no livro, e ele não teve essa preocupação, entendeu? entendi. Era um negócio que ele podia fazer, cara, lá da casa dele, ele ia mandar de forma digital, Tomando café e. exatamente, você tá entendendo? Não quer fazer sketch, cara, ele podia só fazer ali, ó, uma dedicatória, alguma coisa assim, só o autógrafo, ele escaneava, mandava e eu fazia aqui o PayPal para ele, Uhum. entendeu? E ele não se interessou, entendeu? Ele não quis. Eu fiz essa proposta para o Chris. Então, assim, ele sabia do livro e tal. Agora, eu não Tu sei, acha que tu cara. acha que ele entendeu a importância do que tu estava fazendo? Cara, sinceramente, eu acho que ele já está num estágio que ele. E são muitos fãs, cara, muito. Assim, tem eu sei de uma história que foi até o André Buffren que fez um depoimento para o livro também. O André ele foi até a New York Comic Con e o John Byrne estava lá. Na época ele estava no stand da IDW. E aí o André comprou
aquela. Oh, meu Deus, agora me falhou aqui a memória. Aquela edição grande, eu esqueci, ela tem um nome aqui, agora me fugiu aqui o nome. Uma edição grande dele? É, esqueci o nome, que vem com as artes originais, ela é grandona mesmo. É, Essa tem é uma um. que saiu do Mazzucchelli e outros caras, assim, uns álbuns É, grandes. Eu não sei ela se foi saiu pela pela IDW. IDW. Não é pela IDW? Ah, sim, Isso, sim, essa sim. mesmo. É Artifact Edition, se eu não estou enganado. Artifact Edition, se eu não estou enganado, é isso. Eu acho que é isso mesmo. É isso, né? Eu acho E que é aí isso ele mesmo. até comprou duas, era até uma edição bem cara. E aí o que acontece, cara? O André foi, e aí, uma vez que você comprasse essas edições, você tinha direito a pegar lá não sei quantos autógrafos do John Byrne em cada edição que você comprasse. Mas era um negócio caríssimo, e ele comprou duas, cara. Caramba, velho. Ele comprou uma para ele e comprou uma para vender, né? Porque ele sabia que Uhum. ele ia conseguir vender depois, de repente até por um valor mais elevado. Até quis comprar dele, mas já tinha sido vendido. Ah, eu queria ver E isso, cara. Eu vi algumas é, páginas assim, e o do Demolidor do Mazzucchelli, que ele faz e com é o bem Frank grande, é Miller, uma edição, é lindo, é formato original, pô. um formato gigantesco. É. E aí, cara, o que acontece? O André me falou que estava lá na fila, tal, esperando para falar com ele e tal. Quando chegou a vez dele, falou com ele e tal, que ele era do Brasil, não sei o que e tal. E o André sentiu. Aí é aquele negócio também, né, cara? A gente. Podia ser que o cara estivesse num dia ruim, até poderia. Mas aí, aliado a, a, a- a essa questão minha aí, do cara saber que estava sendo produzido um livro e tal, e o cara não demonstrar interesse, então isso aí para mim já diz muita coisa. Já. E aí o André falou que deu as edições para ele autografar e tal, que ele autografou ali, mas sem dar muita atenção ao que o André estava falando. E aí ele falou: Ah, cara, eu sou do Brasil. Aí ele, tá, legal. E aí autografou. E aí o André pergunta para ele: E aí, o senhor não tem vontade? O senhor tem muitos fãs do Brasil, não tem vontade de ir lá e tal? E aí ele responde, e aí ele dá a seguinte resposta: Ah, não tenho vontade, não, já estou muito velho já. Não precisava, né, cara? Não Uhum. precisava, entendeu? Então, isso aí já diz muito também. Então, assim, eu quero ver como é que vai ser, cara. O livro tá aí, vendeu muito, só que a edição em inglês vem aí, entendeu? Então, E aí eu quero. então esse teu livro vai sair nos Estados Unidos. Não, mas aí ele não vai sair lá. Eu tô, eu tô fazendo a tradução, Sim. entendeu? Só que ele tá todo repaginado, porque o texto é o mesmo, Uhum. mas a, a parte a parte gráfica, a parte das artes, né, disposição das artes, diagramação e tal, dei uma boa modificada, entendeu? Hum. Então vai ser como se fosse o mesmo livro, mas repaginado. Então tem várias artes novas que eu estou incluindo, entendeu? Estou quase finalizando aí esse trabalho e eu vou fazer a venda direta. Então eu não sei se isso aí, por ter a versão em inglês, como vai ser a repercussão lá fora. Entendeu? Entendi. Porque é uma coisa que os gringos me pedem muito. Eu já vendi muitas cópias em português lá para fora, mesmo eles sabendo que é em português. Eu sempre aviso. O livro é em português. Os caras, Mas aí Rodrigo, tu já esse manda assim mesmo, me manda assim mesmo mas que eu tu sou já fã, eu sentiu quero o ter. interesse da galera, né? E Eu eu quando fiz vi o uma teu livro, eu pesquisa fiz. já. Quando eu vi o teu livro, eu falei, putz, velho, que negócio massa, velho. É aquilo que eu te Cara, eu falei. fiz uma pesquisa para o pessoal da gringa e falei, cara, vocês estariam dispostos aí a pagar? Porque assim, eles pagam, cara, 70, US$ 80 para. Porque o envio é muito caro. Isso. Entendeu? Seria muito É. mais barato para eles se tivesse alguém lá fora que fizesse essa distribuição lá fora. Ou um Mas não tem. Kickstart, né? Alguém fizesse um Mas não tem. Kickstart lá. Então, assim, cara, como ninguém me procurou, ofereceu o Chris, ele não quis, e aí já me deu a entender também que não estava mais trabalhando com o John Byrne. Então, eu falei, cara, eu vou fazer por conta própria. Entendeu? Então, estou quase finalizando, entendeu? E provavelmente 2025 esse livro já vai estar disponível em inglês também, mas eu vou fazer a venda, vai ser a venda direta. Então Tu, eu te confesso que eu não sei que repercussão que isso vai dar. tu acha.
é apenas uma sugestão minha. Tu acha que se tu subir esse teu livro para a Amazon como Kindle e entre outras plataformas, tanto em inglês como em português, tu acha que tu vai conseguir atingir mais gente lá a querer ter o físico, não? Tu já pensou nisso? Já. Só que, cara, inclusive eu já tentei fechar essa parceria com a Amazon, mas é uma burocracia tão grande, tão absurda, Ah, eu desisti. E vou te entendi. explicar por quê. O meu objetivo inicial, cara, nunca foi ganhar dinheiro com isso, entendeu? Porque, assim, eu sou fã, né? Sou fã da obra do John Byrne, sou fã de quadrinhos. Isso me marcou muito ali no início da minha adolescência, né? Foi uma coisa que me marcou muito, porque era uma coisa que era um hobby que eu curtia muito. Então, o meu objetivo, na verdade, nunca foi ganhar dinheiro. Meu objetivo sempre foi pegar essas informações que eu não tive, que eu não tive acesso lá atrás, e passar para outros fãs que, Uhum. que talvez hoje, em 2024, ainda não tenham acesso. Quer dizer, acesso tem, se você procurar, você vai achar, né? Você vai Aham, encontrar as claro, informações claro. que eu mostrei. Mas assim, e outros fãs que às vezes não sabem, porque você vê hoje, em 2024, eu vendo livro até hoje, de gente que às vezes nem sabia e por um acaso viu um vídeo, ou É. viu um podcast, viu um bate-papo, o livro é citado. Então, aí a pessoa, cara, não sabia que tinha isso. E eu recebo muita mensagem, cara, eu não sabia que tinha o teu livro, entendeu? O livro é de 2021. E hoje, 2024, eu ainda vendo o livro. Isso é muito positivo. Isso é muito Muito. positivo, muito positivo. Para você ter uma ideia, Alzir, é uma obra independente, sem editora, entendeu? É uma edição do autor. Eu consegui vender mais de 1.500 cópias. Aí você pode falar, 1.500 cópias só, mas tudo na raça, tudo feito na Meu raça. amigo, O do 1.500 it yourself. cópias, 1.500 cópias, tem hoje editora que não está conseguindo vender quadrinho de 1.500 cópias. Isso é uma realidade, Sim, né? É uma realidade. Não adianta alguém dizer, não, não, tem projeto que não chega a vender 1.000 cópias. Isso é um fato. E já é um grande feito. Isso por uma obra independente, o autor se esforçando. A gente pode considerar que essa obra que você está fazendo é uma obra não autorizada pelo autor? Ou com ela é? certeza. Com certeza. Tu acha que se tu colocasse isso na capa, não iria chamar mais a atenção, não? Tipo, biografia não autorizada? Farei isso na versão em inglês. Ah, porque sabe por que eu pensei sobre isso? Porque saiu um quadrinho uma vez que era biografia não autorizada do Luthor, do Lex Luthor. E eu comprei porque eu fiquei muito curioso. Ô, Zírio, eu vou te falar uma coisa, tá? Eu tô te falando isso em primeira mão. Olha aí. Eu acredito que eu vou manter essa capa. Sim, Agora, isso aí que você falou, eu quero colocar aqui, ó, onde está o autógrafo dele aqui, ó. sim. Eu quero colocar aqui, ó. É uma biografia não autorizada, entendeu? Eu vou Aham. manter o nome, né? Só vou traduzir, mas aqui onde tem o autógrafo dele aqui, no original, eu pretendo colocar uma biografia não autorizada. E é o que eu tô te falando. Eu não sei que repercussão que isso vai dar, né? Não tem nada, cara. Inclusive, é o que eu te falei, né? Eu alterei ali alguma coisa aqui do livro, da parte gráfica ali. Alguma coisa não, bastante coisa eu alterei. E logo, uma das primeiras páginas, eu coloquei um texto em que eu falo que esse livro ele não tem a participação direta do John Byrne, porque tem a participação indireta, porque na verdade ele é um. Ele é, as fontes de pesquisa foram entrevistas do John Byrne e Uhum. postagens que ele mesmo fez. Então indiretamente ele participou, né? Mas ele não, mas eu coloco nesse texto eu coloco que não tem participação direta dele, que ele não deu entrevistas, mas que esse livro é uma homenagem ao trabalho dele, à obra dele, entendeu? E que não tem julgamento de valor e nem opinião. É apenas um relato, uma narrativa em ordem cronológica de um pouco da vida dele, do que a gente tem acesso, né, das Uhum. informações que a gente tem acesso e da obra, de todo, inclusive as curiosidades e tudo, são coisas que foram faladas em entrevistas, que foram postadas por ele, dúvidas que ele mesmo tirou, que muita gente faz pergunta para ele. Ah, o que você teria feito com o Hulk se você tivesse continuado no título?
E aí ele fala, então eu peguei todo esse material. Se eu não me engano, te cortando aí, se eu não me engano, é, eu posso estar errado, mas eu ouvi em algum lugar, que agora eu não vou lembrar da fonte, que existe uma continuação da onde ele parou dos X-Men que ele Sim, fez. Que verdade, é. É verdade? Isso é verdade? verdade. Tu pode. Chama X-Men Elsewhere. Cara. X-Men Elsewhere. Na verdade, esse projeto é um projeto que ele fez totalmente independente, Hum. sem nenhuma ligação com a Marvel. E esse projeto, ele não tem, inclusive, ele não tem nem arte final, ele é só no lápis. Cara, eu fico pensando, essa obra. Será que vai morrer com ele? Ninguém vai ver a Não, luz? aí é que tá, aí é que tá. O que que ele fez? Ele pegou esse material e ele começou a fazer esse material. Então vamos pegar assim, em termos de cronologia, ele pegou daquela parte ali do final da saga da Fênix. Uhum. Sim. Primeiro, eu não sei se todo mundo sabe disso, tem essa informação, mas a saga da Fênix, ela não foi concebida do jeito que a gente viu, do jeito que ela foi publicada. Ela foi concebida de outra forma que depois, alguns anos depois, a Marvel publicou. É, a edição se chama Phoenix The Untold Story, a história não contada, que era, ali sim, era como o John Byrne e o Claremont gostariam que tivesse sido a história. E o Jim Shooter, que era o editor na época, ele falou assim, não, não vai ser assim, ela vai morrer. Na verdade, a ideia dele não era nem ela morrer, era ela teria sido aprisionada num asteroide, não sei o que e tal. E no final das contas, eles chegaram à conclusão de que ela deveria morrer. O que na época foi um escândalo, porque um personagem protagonista não Sim. tinha, não tinha o costume de se matar um protagonista naquela época, né? Depois virou fato comum e os caras morrem e voltam a toda hora, mas naquela época isso É. não era. Então isso aí foi um choque muito grande. Mas a ideia original não era a Fênix morrer. Então o John Byrne ele continua a história de forma independente desse ponto. A Fênix, a Jean Grey, no caso, não morre, né? E aí a história segue dali. E aí ele começou a fazer esse material e ele publicava no fórum dele, ele publicava uma página por dia, Cara, eu não vi exceto, isso. exceto os finais de semana. Então, você via lá a primeira página, aí no dia seguinte estava lá a segunda página, tudo feito só no lápis. E ele mesmo botava O roteiro é dele também? tudo dele, tudo dele. Eram os desenhos e roteiro, e as letrinhas era ele que letrava também, né? Então tem tudo lá. E aí ele ia fazendo. Cara, e se eu não estou enganado, são 27 ou 28 edições fechadas. Mentira, pô. É. E a. Agora, se você me perguntar o que acontece, eu já não sei porque eu não li tudo. Uhum. Entendeu? Entendi, E, entendi. e detalhe, ele não finalizou, ele abandonou o projeto. Não sei por que ele abandonou. Cara, eu suponho que o John Byrne ele já está aposentado de vez. Muita gente ainda fica na esperança tal. Já teve conversas para ele voltar para Marvel para poder fazer esse projeto, mas eu acho que por conta de, assim, até pela história dele, por ele já ter passado por tantas coisas assim, ó, eu vou fazer isso aqui, beleza, tá liberado, pode fazer. E aí chegava na hora, os caras vetavam, ó, não, isso aqui você não pode fazer. Acho até que por conta dele já ter passado por esse tipo de situação tantas vezes, eu acho que ele acabou não chegando num acordo. Eu acho que, de repente, talvez ele não tenha sentido firmeza de que ele Sim. realmente teria liberdade criativa para fazer a coisa do jeito que ele queria. Porque seria fantástico, cara, se isso pudesse ter sido publicado de forma oficial pela Marvel, né? Pois é, e eu ouvi falar sobre isso e eu fiquei doido pra ver. Imagine É. se a Marvel tivesse tido pelo menos um pouco de, sabe, aquela noção comercial que ele atinge um outro público. Cara, Porque, eu vou te ser sincero, se eu sou lá o editor-chefe lá da Marvel, é que a gente não sabe também a que ponto essas coisas são pessoais, né? Mas se uhum, eu sou lá o editor-chefe da Marvel, eu ia virar para ele e ia falar assim: vem cá, vamos fechar esse contratinho aí. Você vai fazer, quantas edições você pretende fazer e tal. Ia ver com ele ali, porque tem que ser viável financeiramente para a editora também, né? é, Mas, cara, se chegasse no número de edições ali que eu achasse que dava para sustentar, para a gente bancar, eu assinava um contrato com ele de que não iria ter interferência, entendeu? sim. Seria uma obra fechada
e E mandava ele ver, poderia cara. sugerir o arte finalista que ele iria gostar para essa obra, e caso ele não quisesse terminar, quem ele sugeria para terminar a obra. Agora, por que que não foi feito? Aí, É, cara, eu é uma sei, coisa que só ele que vai poder responder pra gente. e aí eu vou novamente puxar de você para que você me corrija. Eu lembro que houve na época o grande movimento a favor pro artistas ter as suas artes originais e várias outras coisas do segmento. Porém, pelo que eu ouvi de relatos, falaram que o Bernie ele ficou a favor da As, corporação, as editoras. não ficou a favor dos artistas. E isso Sim, causou um certo desgaste na imagem dele para o meio dos artistas. sim, muita Eu coisa. tô certo Inclusive, sobre isso ou tô inclusive errado? com o grande ídolo dele, que é o Jack Kirby, né, cara? Sim, sim, pô, para Tá quem não. correto. Porra, Tua assim, informação tá corretíssima. Inclusive, eu falo sobre isso no livro. O livro ele tem um capítulo que eu tava pensando aqui, cara, se eu ia cortar isso na versão em inglês, mas eu não vou cortar, não. Ó, o X-Men que você queria saber é esse aqui, ó. É o X-Men tá. Elsewhere. Eu vou olhar aqui de lado, viu, Chico, para poder ver maior aqui. Aham. Tá vendo aqui, ó? Aham. X-Men Elsewhere. Deixa eu te mostrar só uma arte do X-Men Elsewhere, só para você ter uma noção. Porque ela é feita no lápis, né? Não tem arte final. Talvez esteja um pouco escura, mas dá para você ver aí? A resolução não tá tão boa, mas dá para ver. Mas É. depois, se você É porque quiser, é só no é lápis. só no lápis, né? Depois, Realmente, realmente não é grandes coisas, não. Não dá para ver muito bem, mas porque. tu tem esses JPEGs. Depois, É, se tu eu te mando, quiser, eu tu te mando. pode mandar para Olha aqui, ó. mim. Cara, deixa eu ver. Vê se dá para ver aí. Cara, é muito ele. Esse traço, o Wolverine dele é muito bom, cara. O que eu gosto do É. Ciclope dele, que é um cara forte, mas é um cara magro. É. Definido, né? É. E a Agora, tempestade eu é ia te linda que ele falar, faz, cara. eu ia Puxa te vida. falar que você me perguntou agora sobre essa questão dele ter se posicionado Os artistas, contra né? os artistas. Eu falo sobre isso, tem um capítulo aqui que se chama Polêmicas, Uhum. entendeu? E eu falo sobre esse assunto aí. Eu estava aqui me perguntando se eu iria incluir ou não, mas eu vou incluir. Cara, isso é essência, isso é É, história. É eu vou tanto incluir. que isso mexeu muito, porque eu lembro que o movimento já era justamente por pessoas como Jack Kirby, que estava falido, assim. Eu posso estar falando uma besteira, mas eu lembro que existem histórias da galera andando dentro da própria Marvel, da parte editorial, naquela época, pessoal. E os originais eram espalhados pelo chão, a galera pisava em cima dos originais, não era tipo tão importante como é hoje. E a... Agora, eu posso te falar por que que ele se posicionou contra os artistas? Pode. Mas esse é o argumento dele, tá? Não estou te dizendo que eu concordo ou que eu discordo. O argumento dele foi o seguinte: é que quando o pessoal assinava o contrato, isso aí já era explícito. Então, tipo, você vai trabalhar para a editora, os personagens são da editora. Uhum. E aí o que acontecia? Os artistas iam, criavam personagens que se tornavam um sucesso enorme, e aí depois eles não podiam usar esse personagem, porque Sim. ele era propriedade da editora. Então John Byrne falou assim, cara, então vocês devem ser mais específicos aí, vocês têm que entender melhor o contrato que vocês estão assinando, entendeu? Tanto que isso aí depois ocasionou a criação da Image, enfim, né? Isso. É. Dizem que Então, o argumento dele é esse, mas realmente, por conta disso aí, ele ganhou uma porrada de desafetos é, dentro da indústria. dizem que o sentimento a respeito das artes e tudo mais, dos próprios artistas, era quando começaram a ver que a própria editora ela começou a perceber que podia vender as artes originais e tinha quem pagava. E os artistas não recebiam por isso, porque era propriedade da editora. Exato. E a Image, quando começa o movimento com o Jim Lee, o McFarlane, entre outros lá, dizem que começou por conta de uma camisa. Eu não sei se isso é verdade. Então, quem aí tá Sei. por dentro aí das histórias, você que viu o documentário da Image, bota aí nos comentários. Porque é o seguinte, eu lembro também superficialmente, porque minha memória também falha um pouquinho,
É que, tipo assim, o cara chegou e falou, pô, um monte de camisa aí, eu vendendo 1 milhão de cópias, eu não tenho uma camisa dessa. O cara foi pedir a camisa, o cara simplesmente. E eu acho isso. Cara, eu não sei como a empresa. Ela não tem essa sensibilidade, porque é uma coisa tão pequena. Tipo, o artista chegou pedindo uma camisa e gerou a motivação suficiente para se criar um dos maiores concorrentes da indústria, né? Uhum. Principalmente na época que saiu todos os medalhões, né? E aí é uma outra história que depois a gente pode, em algum outro momento, se tu quiser, a gente junta alguns caras que entendem do meio, a gente fazer uns debates bacanas. Mas vamos falar sobre o seu livro. Existe alguma coisa que tu acha que é extremamente relevante na passagem dele pelos X-Men, do John? Pelos X-Men, Sim. cara, os X-Men foi, eu entendo como o primeiro grande trabalho. Ele fez ele fez Vingadores antes, ele fez Vingadores, eu não lembro bem se foi antes agora. Mas assim, ele fez o Punho de Ferro, que com certeza foi antes, foi 75, né? Uhum. 76. Desculpa, cara, porque é muito número, muita informação, eu não lembro tudo de cabeça, mas Não, tranquilo, tranquilo. para mim, o primeiro grande trabalho foram os X-Men. Eu tô fazendo aqui Então, uma pesquisa aqui, aham, posso estar errado aqui na minha pesquisa, mas eu aqui acho no que foi de livro tem, mas 77 a 81, né? Ele então, pega o Punho de X-Men. Ferro, o Punho de Ferro ele vem antes, ele vem em 75. É porque nos X-Men ele ficou se eu não estou enganado, de 77 a 81, porque na época o título dos X-Men ele não era mensal, Hum, ele era bimestral. E por conta do sucesso que começou a alcançar com o John Byrne e com o Claremont, ele voltou a ser mensal. Se você olhar as histórias, as iniciais, eram 17 páginas só, uhum, era um título mais enxuto, porque ele vinha antes da fase do Cochran, que veio antes do John Byrne, ele vinha de reimpressões, né? sim. Então, depois, quando o Claremont assumiu o título, aí passaram a vir histórias inéditas. E aí, quando entra o John Byrne, começa a fazer muito sucesso, aí o título passa de bimestral a mensal e depois aumenta o número de páginas. E também eu não sei se é relevante a gente comentar a importância do Wolverine. Eu não sei se era para pro John Byrne ou Cara, pro Claremont. O Wolverine tinha. importantíssimo isso, porque o Wolverine ele é uma criação do Len Wayne, né? Ele É, foi criado para ser coadjuvante de uma história do do Hulk, Hulk, isso. né? E acabou entrando na formação, que é a nova formação dos X-Men, né? Depois da saída ali dos originais. Só que nem o Claremont e nem o Cochran curtiam o Wolverine. Então a ideia deles era. Escantear o personagem. Não, escantear não, eles queriam tirar o Wolverine da equipe mesmo, né? Ou não sei se eles queriam matar, ou se queriam voltar ele pro Canadá, né? Lá pra Tropa Alpha. Não, Tropa Alpha não tinha porque o John É Byrne que criou. isso. Mas, né? Mas ele era do governo canadense, enfim. Mas eu acho que eles queriam matar o Wolverine. E aí, cara, entra o John Byrne. O John Byrne acabou entrando ali no meio ali dessa confabulação aí, né? Entre o Cochran e o Claremont. E o John Byrne, cara, acabou dando protagonismo pro Wolverine, né? Até por conta do triângulo amoroso que nunca se consumou, mas aquele triângulo amoroso ali com a Jean Grey Com o com o Ciclope, Ciclope, né? né? Bom, pelo menos na mão do John Byrne nunca se consumou, né? Tinha aquele interesse ali do Wolverine, mas nunca se consumou. Depois eu não posso falar. Mas o Claremont expressou essa vontade aí pro John Byrne de matar o Wolverine e ele falou, negativo, cara. Pô, o único canadense que tem na equipe, vai querer cortar e acabou se tornando o protagonista dentro dessa fase aí do John Byrne, né, cara? E na minha visão, foi por conta da fase do John Byrne que o Wolverine se tornou o ícone que é, cara. Eu acho também. Eu também acho. Para você ter ideia, na minha época, eu era o colecionador de Novos Titãs e Homem-Aranha. E aí, eu vi X-Men, não tinha relevância nenhuma. Depois, quando o X-Men ele chega à nova versão da nova equipe, né? Porque ele muda a equipe, Sim. e aí você tem o Wolverine introduzido lá. E mesmo assim, ainda se eu não me engano, posso estar errado aqui, não sei se é o Burner que está fazendo,
Uhum. Mas aí ele entra depois no traço de um e o Wolverine vira outra coisa, né? Ele tem outra pegada. E uma das coisas que a gente tava comentando do trabalho do John Byrne é como ele consegue deixar cada personagem com a sua característica. Sim. Você sabe que é ele, mas você olha pro Wolverine e você diz, pô, esse é o Wolverine, aí é do John. E isso aí foi o que pegou. Aí foi quando houve a minha ruptura. Eu comecei a devorar X-Men, mas foi. Elzira, é o que eu te falo também. Muito, muito pela expressão, pelas expressões faciais que o John Byrne imprime nos personagens, cara. Sabe, você sente ali a expressão diferente. Eu acho que isso marcou também. Cara, você olha essa cara aqui do Wolverine, cara. Olha isso aqui, ó. É. Aonde que o Cockrum fazia isso aqui, cara? Pois é, cara. E o massa é porque ele tem um cara de um. Ele tem a aparência de um cara maduro. Às vezes você vai ver o Wolverine, às vezes de algum outro artista, ele tá mais jovial, assim. É. Dependendo de quem faça, ele fica mais jovial. Aí Não não, tem você vê aquela, que é e não tem aquela selvageria característica, né, cara? que é o que dava maior. Cara, não tem coisa mais empolgante do que você ver a hora que a coisa ia acontecer, que o Wolverine ia agir. Você ficava na expectativa de ver as cenas das páginas. Deixa eu virar pra cá. Ah, essa cena é clássica. Isso foi uma capa. Se eu Ele não... no esgoto, né? Isso eu não sei se isso é uma cena, mas eu sei que parece que tem uma capa parecida com isso aí também. Eu não lembro se é a capa, mas o quadrinho é da cena com certeza. Ele é o último quadrinho. É. Eu não É sei quando se ele isso jura é vingança pros caras lá do Clube do do Clube Inferno. do Inferno, exatamente. É. É, do Clube do Inferno, exatamente. Qual é uma curiosidade que você pode passar de dentro do seu livro, fora essas até agora que tu passou, que você acha que vai fazer o pessoal meditar sobre o assunto e talvez até pesquisar ou adquirir o livro, porque quer saber Olha, uma resposta. E você não precisa dar a resposta, você só precisa não, olha jogar. só, tem algumas coisas interessantes, coisas que inclusive eu só descobri fazendo a pesquisa enquanto eu estava escrevendo, né? Então, assim, tem trabalhos que nunca foram publicados aqui no Brasil, e tem trabalhos que foram publicados lá nos anos 90 que tem gente que é fã e nem sabe que Que o trabalho saiu. existe, né? Que eu até separei algum material aqui que eu acho legal a gente mostrar, né? Posso mostrar alguma coisa aqui? Eu acho, Pode sempre ficar à vontade. eu acho esse trabalho aqui que eu vou mostrar um dos melhores trabalhos do John Byrne em termos de tanto de arte como de roteiro também. E ele mexe com um tema que eu amo, que é ficção científica e viagem no tempo, que é um tema que eu adoro, que é o OMAC, ou OMAC, Ah, como vocês preferirem. Esse material aqui, isso aqui é um encadernado, mas esse material aqui, ele foi publicado aqui no Brasil uma única vez pela editora Nova Sampa, em 94, se eu não estou enganado, ou 95. Não, 96, 96. eu Ele não foi sei nem publicado se aqui. isso chegou para pro lado de cá. Então, esse material aqui, ele foi publicado em 96 aqui no Brasil. Ele originalmente ele é de 91 e ele é todo em preto e branco. Ele é roteirizado e arte finalizado pelo John Byrne. Ele é todo em preto e branco. É que tá dando muito reflexo aí, mas Mas o pessoal vai poder procurar na internet também é, para ver algumas páginas que devem encontrar. dá para ver melhor aí agora, Dá né? para ver melhor. Cara, que tá lindo isso, tá E lindo isso. cara, é uma minissérie. É uma minissérie da DC Comics, porque esse personagem é do Jack Kirby. E é uma obra fechada. Ela foi publicada originalmente em 91. E aqui no Brasil ela só saiu pela editora Nova Sampa em 96 e nunca mais foi publicada. E é, cara, uma obra maravilhosa, sensacional. Inclusive na gringa, isso aqui é aquelas edições facsimile que a gente chama, né? Uhum. Na gringa, inclusive, esse material não foi republicado, não sei por quê. Então, é um material que eu recomendo, se alguém conseguir encontrar em sebo tal, encontrar ou até o gringo, né? Deixa eu te perguntar uma Adquira, coisa, já porque é que tu vai muito bom. falar de outros títulos aí também que não foram publicados, mas uma curiosidade. Por que ele vai para DC? O que acontece? O John Byrne, aí isso é uma história interessante também. E você perguntou, você tinha feito a pergunta da curiosidade, eu ia falar
justamente sobre a Tropa Alpha. Posso, antes de mostrar outras coisas? Pode, até porque eu gosto da Tropa Alpha. A Tropa Alpha é o seguinte, a Tropa Alpha, ela foi desenvolvida para ser um coadjuvante no título dos X-Men. Você lembra que eles apareceram? Primeiro apareceu o Guardião, Sim, aí os X-Men botam o Guardião para correr, depois ele volta com a tropa toda. Então o John Byrne, quando desenvolveu aqueles personagens, ele desenvolveu para eles serem coadjuvantes no título dos X-Men e para eles poderem bater de frente com os X-Men. Então, assim, a gente tinha a Aurora e o Estrela Polar, que era para ser o contraponto do Noturno, né? sim, Eles tinham a velocidade, o Noturno tinha o teletransporte, então ia ser ali o contraponto. O Xamã para ser o contraponto da Tempestade, junto isso. com a Pássaro da Neve, o Sasquatch com o Colossus, né? E aí, cara, o que acontece? Criou-se aquele grupo ali, o Pigmeu para bater de frente com o Wolverine. Então criou-se aquele grupo ali, mas era para ser um coadjuvante. E, cara, o negócio fez um sucesso absurdo. E a Marvel começou a receber muita carta, na época não tinha e-mail, né? A Marvel começou a receber muita ligação, muita carta. Vem cá, a gente quer ver mais do Tropa Alpha. Cadê? Na época, o John Byrne já estava estourado, Aham. bombando. E aí, em 1983, enquanto o John Byrne fazia o Quarteto Fantástico, né? Ele já não estava mais nos X-Men. Foi quando foi lançado o título da Tropa Alpha. Antes disso, o Jim Shooter, que era um dos principais desafetos do John Byrne, né? Ficou ali insistindo com ele, cara, tem que ter o título da Tropa Alpha, porque o John Byrne foi o criador, né? E o John Byrne não queria. Ele falou, não, cara, eu fiz esses personagens aí, é só para ser coadjuvante ali das histórias dos X-Men, eu não quero usar esses caras, não. Ele falou, não, cara, mas vai ter que ter o título da Tropa Alpha, pô, os fãs estão pedindo, a gente vai ganhar muito dinheiro. E, pô, você é o criador, cara, ninguém melhor do que você para desenvolver esses personagens. E aí, assim, cara, o John Byrne ficou 28 edições fazendo a Tropa Alpha, bombou muito, e ele só parou de fazer porque, nas palavras dele, ele cansou de fazer. Ele, na visão dele, ele não tinha mais para onde ir com aqueles personagens, e aí ele cansou de fazer e ele perguntou se ele se poderia passar para outra equipe e ele assumir outro título. E aí deram a sugestão para ele trocar com o Bill Mantlo, que fazia o Hulk na época, né? Sim, sim. Era o Bill Mantlo e o Mike Mignola. E aí o Mike Mignola e o Bill Mantlo passaram para a Tropa Alpha e o Byrne passou para o Hulk. Aí já é uma outra história. Já é uma outra história. Cara, maravilhoso, velho. Essas curiosidades são ricas demais É. dentro de um. Eu contei aqui rapidinho, mas no livro isso tá bem detalhado, cara. Tem mais detalhes no Tranquilo. livro. Não, mas é bom porque já é uma coisa para atrair o pessoal a conhecer ainda mais. Sim, mostra. Aliás, quem não tem o livro ainda, manda um e-mail para mim. Pois é. E a gente vai, no final, vai colocar, pessoal, na descrição lá, todas as informações sobre o Rodrigo e também como você vai poder adquirir esse livro lá, entrando pelo Instagram dele, pelas redes sociais dele lá, né? Sim, quais são os outros quadrinhos que tu queria mostrar? Então, eu tenho mais alguns quadrinhos aqui que eu acho que são bem legais que não foram publicados no Brasil. Um deles são as minisséries de Baby, que é uma Putz, obra autoral não conheço esse. que saiu pela. Essa capa aqui não é dele, tá? A capa não é Aham. dele, mas o. Deixa eu abrir aqui só para vocês verem a arte, ó. Que é uma minissérie que saiu em meados dos anos 90, tá vendo? Aham. E assim, na verdade, essa minissérie aqui são duas, né? No caso, essa encadernadinha aqui é Baby 1 e 2, que é uma minissérie, a primeira minissérie em 4 partes, a segunda em 2 partes. Ela foi oferecida tanto para Marvel, acho que para DC eu não me recordo agora, mas ela foi oferecida para Marvel, foi rejeitada, e aí ele acabou levando para Dark Horse, aquele selo Legend que ele tinha lá com Art Adams, Sim. né? E aí eles fizeram. Ela foi publicada pela Dark Horse, entendeu? A primeira parte, a primeira minissérie em 4 partes, a segunda em 2 partes, que inclusive está no mesmo universo do Hellboy. E é. É, na segunda minissérie, o Web Sapiens aparece. Interessante isso.
Isso eu não tinha nem ideia sobre isso. No mesmo universo. Mesmo universo. É. Eu E aí, vi. essa personagem aí, essa primeira minissérie, na verdade, ela foi oferecida para a Marvel rejeitou. O John Byrne queria muito publicar e ele acabou publicando de forma independente, né, pela Dark Horse. Olha, outro material que eu acho bem legal também é esse aqui, ó. É o 2112. Esse material aqui também foi mais um material que ele foi oferecido para a Marvel, né? Na Uhum. verdade, o Stan Lee, ele queria que o John Byrne fosse o editor-chefe de uma linha que a Marvel, na época, queria lançar, que seria um futuro alternativo dos heróis da Marvel, que foi mais ou menos ali o que eles acabaram fazendo O com o dois, universo, acho que o universo Ultimate. Ultimate, eu pensei no 2099. Não, mas era uma coisa futurística, mais Sim. alternativa, né? E Aham. aí, o John Byrne fez esse tipo um piloto, né? Porque na verdade ela é um one shot, né? Acho que são 60 e poucas páginas, são 64, 68 páginas. E aí o negócio acabou não sendo aprovado, o John Byrne também acabou usando, acabou saindo pela Dark Horse também, tá vendo aqui? Ó? A Dark Horse só se dando bem. Ó, acabou saindo pela Dark Horse. E aí, esse 2112, ele acabou sendo o embrião de uma série que o John Byrne fez depois, chamada X-Men. Essa saiu no Brasil, não foi? As 10 primeiras edições elas foram publicadas aqui no Brasil pela Mitos, Isso. que interrompeu a publicação porque estava cobrando um valor muito salgado, entendeu? Aí eu tenho as originais, né? Ele fez 30 edições, depois ele interrompeu, e aí anos depois ele voltou, e aí ele fez mais 14 edições, mas aí eu acho que já se afasta muito da proposta original. Mas Uhum. aquela primeira série de Nextman, as 30, fantástica. Eu não cheguei a ler, eu vi que tinha saído, né? E realmente estava muito bonito. Muito É. bonito. A E bem obra tá legal também. muito. A Eu vi história, a algumas história é bem páginas. legal. Tem uma pegada também de super-herói com ficção também, é uma coisa que ele gosta, né? Tem a ver com o negócio de viagem no tempo, né? Isso. E aí ele fez um grupo jovem que era para atrair as pessoas, para as pessoas ficarem com aquele negócio de Nextman, X-Men, e funcionou, porque vendeu bem também na época, viu? E ele acabou fazendo 30 edições do Nextman. Rodrigo, a gente está chegando no final do nosso episódio. Eu acho que depois a gente vai ter outros encontros se a gente conseguir bater a agenda. Cara, você é uma enciclopédia, cara. Eu tô muito feliz por esse episódio. Pô, que Pris- bom, fiquei muito feliz também, cara, de bater esse papo aqui, é sensacional, e eu Cara, tô aí à disposição, cara, quando vocês quiserem marcar, fiquem à perfeito, vontade. perfeito. Foi um bate-papo leve, sabe assim, a coisa foi andando. E o bom porque é coisas que a gente acompanhou junto aí nessas fases aí. E antes de finalizar, eu vou lhe fazer uma pergunta. Depois eu vou fazer meus agradecimentos e você faz o agradecimento para todo mundo que participou, se deleitou aqui no nosso bate-papo sobre o John Byrne. Primeiramente, o que que você disse que nunca mais iria fazer e você voltou atrás? É fácil, cara. Eu disse que eu nunca mais iria comprar quadrinhos depois que eu tive que me desfazer da minha coleção e acabei voltando atrás, porque quando eu comecei a ver, começaram a ser publicados aí os encadernados com aquelas histórias que eu tanto amava, né, cara, com aquelas artes, e ali não teve jeito, cara. Eu tive que começar a comprar tudo de novo. E aí tive que dava meu jeito. Por muitas vezes, cara, eu tive que colocar encadernados dentro do armário junto com roupa para poder guardar, porque eu não tinha onde guardar. Cara, E aí guardava, agora. guardava e escondia. Ninguém vai ler esse aqui, que esse aqui é muito bom. Não, assim, não, na verdade foi porque realmente eu não tinha como guardar adequadamente. Hoje em dia, graças a Deus, eu tive a oportunidade de montar esse escritório aqui, montar essa biblioteca do jeito que eu Tá queria, entendeu? lindo, cara, tá lindo. Então aqui eu tenho a minha biblioteca de quadrinhos, tenho os livros, CDs que eu já não compro mais, né? Mas tem aqui alguns CDs, alguns DVDs,
os meus livros, os meus quadrinhos. Então, ali é a parede, eu falo que é a The John Byrne Wall, né? A parede do John Byrne, que tem um monte de quadrinhos ali com capas clássicas do John Byrne. Então, hoje eu tenho esse espaço aqui que eu consegui montar. Tem umas action figures ali atrás que eu gosto também, que eu não compro mais por falta de espaço também, que não dá mais. Ali já está no corredor já. Não é isso, eu tô vendo daqui. Mas, Tem umas coisas no corredor, tô vendo ali, ó. e eu não, na época que eu não podia, né, cara? Então eu falei, não vou mais comprar quadrinhos. Aí, alguns anos depois, acabei quebrando a promessa. Tu pode não acreditar, mas eu acho que eu tinha certeza que tu ia falar isso. Porque quando tu falou que não ia mais comprar e tal, 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 e hoje eu vendo essa tua coleção, eu disse, a resposta dele já vai estar na cara. Meu amigo, muito obrigado pela sua participação. É um prazer encontrar pessoas da minha geração com a mesma paixão, o mesmo entusiasmo pelo quadrinho. E como eu falei, são pessoas como você, que estão aí no meio do quadrinho fazendo toda essa diferença, trazendo novidades. Essas coisas bibliográficas são incríveis para os verdadeiros fãs de quadrinho. E isso não importa ser um quadrinista americano, canadense, um mangaka. Eu acho que uma das coisas mais legais que você consegue se deleitar é você ver quem está fazendo aquela obra que você gosta. Você conhecer um pouco, humanizar essa pessoa e principalmente trazer coisas que jamais iriam chegar, porque às vezes, como você mesmo mostrou, às vezes não chega no Brasil e você não sabe o quanto de coisas interessantes esse artista ainda ficou fazendo. Na década de 90 para frente, 80 e tal, a gente quando via um artista sumir, ele sumia. Hoje as pessoas têm internet e conseguem ainda acompanhar de alguma maneira, seja por uma rede social, por um blog, algum site, uma revista online que o próprio artista está fazendo. Mas na época da gente, não, o cara sumia. Parou no Brasil, parou. E eu acho que é um sentimento que você deve ter, que era isso, né? Tipo, pô, será que o cara parou, o cara sumiu? O que eu fui com esse cara, né? Era um cara que eu admirava tanto. A gente ficava sem informação, né, cara? É, Sem meio que sem saber ali o que tinha é, acontecido, né? Onde que o cara tava. E assim, para você ver, depois que o John Byrne saiu, vamos botar assim, das duas maiores, né? Que pelo menos era o que eu acompanhava mais, que era Marvel e DC. Ele continuou fazendo outras coisas, tiveram outros trabalhos aí ao longo dos anos, talvez não tão relevantes, talvez não tão relevantes. Mas a verdade é que ele continuou produzindo outros materiais que a gente acabou não tomando conhecimento. Que eu só acabei tomando conhecimento pesquisando muitos anos depois, pesquisando para o livro, acabei descobrindo muitas coisas que na época não tinha como saber. perfeito. Exato. Meu amigo, muito obrigado. Seus agradecimentos finais e redes sociais e para quem quiser comprar o livro. Olha, mais uma vez, agradecer ao microfone hiperativo pelo convite, pela oportunidade de estar batendo esse papo. E quem quiser adquirir aí uma cópia de John Byrne, O Gênio Indomável, é só entrar em contato comigo pelo meu e-mail, é rodrigotalaer77@gmail.com. Se quiser me chamar lá pelo Instagram também, eu direciono para o meu e-mail, não tem problema. Meu Instagram Rodrigo Talaer, é igual tá o meu nome, tudo junto. Me acha fácil, o perfil é público, é só entrar lá, me manda uma mensagem e aí eu passo o meu e-mail, porque eu sempre peço para as pessoas me chamarem pelo e-mail, porque tem gente que não gosta, tem gente que só quer saber o preço, tem gente que não quer saber mais nada. Quanto é? Mas eu gosto que a pessoa me chame pelo e-mail, porque lá eu já passo todas as informações pertinentes ao livro. Então, eu já passo o número de páginas, conteúdo do livro, eu mando algumas imagens, então eu mando tudo por lá. Aí a pessoa tem uma. Porque não adianta nada o cara ficar me mandando um monte de mensagem no Instagram, mas tem isso, aí tem aquilo, não sei o É, quê. E lá no e-mail eu já mando tudo para ele vai poder olhar com calma, entendeu? Então, por isso que eu prefiro que as pessoas chamem no e-mail. Tem gente que não entende, mas é por causa disso. E aí tem os depoimentos também, eu acabei não comentando, mas tem os depoimentos também do Mário Luiz Barroso, que é um dos maiores tradutores de quadrinhos do Brasil, depoimento do Levi Trindade, que até pouco tempo atrás era da Panini, agora está na Hyperion Comics. isso. Tem o depoimento do Chris Ryall e o prefácio do livro,
é do lendário JP Martins, e foi o cara responsável aí, né, por aquele boom da Marvel no Brasil ali nos anos 80, que foi o cara que acabou batizando um monte de super-heróis, né? Então, o perfil o prefácio do livro é do JP Martins. Puta, maravilhoso, cara. Muito obrigado. Pessoal, você que chegou até o final desse episódio, coloca aí a hashtagzinha John Byrne para que a gente possa saber que você chegou até o final. Adquira o livro, entre em contato com o Rodrigo pelo e-mail, também vai lá seguir eles nas redes sociais. Tem outros vídeos que eu andei pesquisando aí sobre esse cara. Os papos são assim, são ótimos, então você não tem o que esperar mais. Já vai lá, já vai correndo para adquirir, porque esses livros pode ser que esgote no tempo aí que você está pensando. Você que está no Spotify já percebeu, né, cara? O papo foi maravilhoso, mas você podia ter visto aí, eu deixei passando umas imagens do artista John Byrne, a capa do livro do Rodrigo. Então vem aqui para o canal do YouTube, já dá aquele like, já se inscreve e assiste o episódio novamente, que eu tenho certeza que você vai adorar. Outra coisa também, não esqueça dos nossos patrocinadores, Xanca. Deixa passando aí o QR Code para o pessoal poder escanear e poder seguir e dar aquele oi para a gente lá. E se você quiser fazer um curso de desenho ou também você aproveitar para... Se você é aqui de João Pessoa, né? Quiser fazer dança, venha para o curso ou para a escola de dança Anne Mendes e o curso de desenho Rascunho Studio. Tá aí o QR Code para você escanear e você poder fazer um curso legal e se aprimorar nas suas técnicas e talento que você tem. Bem, deixando isso aí, muito obrigado a todos. Até o próximo episódio do Microfone Hiperativo. Tchau, tchau, pessoal!